Gente do céu, que alegria, o meu coração está em festa. Hoje eu tenho aqui ao meu lado o meu amigo, o meu pastor e o meu mentor, um homem de Deus, cheio de história para contar. Ele é o filho de seu Zequinha Mateus, casado com Eveline, pai de Léo e de Ravel, doido para ser avô, mas Deus ainda está segurando. Contudo, ele é um grande líder, pastor da PDC Recife, o meu amigo, o meu pastor, que eu tenho a honra, viu, de ter ele aqui. Então fica com a gente para você ver o que é ter um homem de Deus ao nosso lado, pastor Marcelo Mateus. Gente, é uma alegria muito grande participar desse podcast com meu amigo aqui, Rodrigo, uma pessoa maravilhosa, e tenho certeza que você vai gostar bastante, né? E eu espero retornar para a gente continuar essa história. E prometo retornar naquele shape do Rodrigo, né? Rodrigo, a igreja da academia, uma igreja maravilhosa, uma conversa muito boa. Tenho certeza que você vai rir, vai gostar e vai replicar, compartilhar esse link desse podcast. Vem com a gente, fica com a gente, se inscreve nesse canal, deixa o teu joinha e vamos juntos. Sou nós na área. Meu amigo Marcelo. Eita, que alegria! Meu amigo Rodrigo, de Natal da Igreja da Trindade. Depois dele vem antes, mas ele é o que eu mais gosto. Gente do céu, eu tô radiante de felicidade. Afinal de contas, o nosso podcast, ele é um podcast entre amigos. E hoje, quem conhece a nossa história, a nossa amizade, ter você aqui em Natal, é a coroação de uma amizade sincera, honesta, verdadeira. E eu tenho hoje a grata honra de ter você aqui comigo, do meu lado, para a gente conversar. Muito da nossa amizade, muito daquilo que Deus tem feito nos nossos ministérios, porque nós topamos ser pastor, Deus chamou, a gente aceitou e a gente vai para cima com tudo. Muito do que Deus tem feito nas nossas igrejas, tanto aqui na Trindade quanto na PDC. Então, eu tenho certeza que será um podcast, um bate-papo valente entre dois amigos guerreiros que tem muito para contar. E eu tô doido para ouvir as tuas histórias do filho de Zequinha Mateus. Rodrigo, é uma alegria muito grande. Ontem, domingo, nós estamos gravando esse podcast, não sei quando vai ao ar, mas ontem, domingo, eu tive o prazer de pregar mais uma vez, pela segunda vez, na Igreja Trindade, do Rodrigo Lira. E Rodrigo é um querido, uma pessoa que a gente conhece desde 2017, mas a impressão que tenho é que já somos amigos há mais de 30 anos. Eu acho que não tanto, né? Eu sou bem mais jovem, verdade, né? É verdade. Rodrigo é um pastor jovem, eu já tenho alguns anos, mas é uma alegria muito grande a gente poder ter compartilhado da tua amizade, da amizade da sua família, de Renata, de alguns dos seus membros lá da igreja. Então, estou muito feliz. E especialmente conversar sobre igreja, sobre o cotidiano. Eu tenho uma honra, né? Quem nos conhece sabe que eu sempre deixo muito claro, né, que todo pastor precisa ter um pastor. Precisa ter alguém do lado, né? Alguém com quem ele possa compartilhar momentos, experiências, se alegrar, sorrir, mas também chorar. E desde 2017, desde quando a gente se conheceu, foi impressionante essa ligação e desde então você me adotou e eu te adotei, né, como meu pastor e o meu mentor. Então hoje eu tenho aqui do meu lado alguém que é um referencial e de pessoa, de pastorado, e tem algo que me chama muita atenção na sua vida, que é o seu caráter, a sua sinceridade. Eu sempre gostei de que quando eu estou errado em alguma coisa, ele diz assim, não, mas isso você está errado. Né? Ou então vai, segue firme que o caminho é esse. E assim a gente tem seguido os nossos ministérios, sempre conversando. Né? Então assim, a nossa conversa hoje não é muito diferente
daquilo que a gente já vive todas as semanas, quando a gente tanto se diferença é fala. que todo mundo vai ver, né? Vai ver e vai ouvir. Todo mundo vai ver e Geralmente, vai ouvir. geralmente a gente conversa pelo celular, só nós dois. Aqui é público, aberto. Então, já que a gente está aqui hoje para falar para esse Brasilzão, para a família Trindade, para a família PDC, 15 anos de PDC. E eu queria que você pudesse falar para aqueles que ainda não conhecem. Eu tenho certeza que a família PDC vai mandar esse link para todo o Recife. E que aqueles que ainda não conhecem essa igreja avivada, cheia de poder, de unção do Espírito Santo, vai conhecer agora. Então nos conta um pouco dessa trajetória, como tudo começou lá da gênese dessa criação até os dias de hoje. Rodrigo, você conhece a história, é bem verdade que muita gente não sabe, não conhece, mas assim, pertencemos à Igreja Episcopal Carismática do Brasil, e a nossa paróquia surgiu em 2008, de um jeito extremamente incomum, daquilo que habitualmente as igrejas episcopais começam. A minha origem, eu tenho uma origem batista, da Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira, e não obstante ser batista, mas me casei na Catedral da Trindade, ali na rua Carneiro Vilela, e nunca poderia imaginar que um dia eu fosse da Igreja Episcopal. Nunca poderia. Isso nunca Casou passou pela... com o grande Dom Paulo Garcia. Exatamente, com a minha doce e inocente esposa, Eveline, né? Então, assim, foi algo de Deus. A gente conheceu essa igreja através do Cursilho, um movimento que você deu o seu jeito, o movimento cursilista Despertar aqui da Trindade. Foi onde eu conheci Jesus. Exatamente, né? Então, eu fiz o cursilho, me apaixonei pela Igreja Episcopal, Dom Paulo me convidou para estar com ele, depois me tornei o capelão do cursilho, o capelão do seminário da Catedral e tanta coisa. Trabalhei, eu dizia que eu era uma espécie de um bombril ali na Trindade, na Catedral. Foi quando a gente entendeu de Deus que chegou o nosso momento de também ter uma comunidade para poder exercitar o nosso chamado pastoral, né? Quando surge, então, a PDC, a Paróquia Deus Conosco. Eu não gostava muito da abreviação PDC, eu achava que diminuía muito o nome. Eu gosto muito do nome Paróquia Deus Conosco. Mas eu chamo de Pedacinho do Céu. Né? Então, ele que apelidou. E, por sinal, nós vamos construir um acampamento de um paroquiano, que é obra dele, e ele decidiu chamar o nosso acampamento PDC, Pedacinho do Céu. Pedacinho do Céu. É um nome que foi uma expressão de amor de Rodrigo. Então, cara, assim, a Deus Conosco surgiu da vontade de Deus. Na rua. Na rua. Nós começamos num grupo familiar, e essas reuniões aconteciam nas segundas-feiras, e eu sempre tive esse jeito. Eu acho que o que você falou no começo desse bate-papo, eu acho que o que falta hoje, eu digo isso muito, o que falta hoje, Rodrigo, não só no nosso meio pastoral, mas no mundo, nos relacionamentos, falta a verdade. Sim. Então, hoje as pessoas querem ter relacionamentos sem profundidade. O que eu preguei ontem. Superficiais. Exatamente, né? Preguei exatamente isso ontem, quando Jesus ele convoca Pedro a lançar as redes em águas mais profundas. Então, como eu não sou de ter relacionamento raso com ninguém, eu vou com tudo, eu mergulho profundamente. E quando você mergulha profundamente, você vai ver, no fundo do mar, você vai ver de tudo. Gente sem cera, gente sincera, gente que camuflam as suas emoções, seus sentimentos. Então, eu acho não, que a Deus Conosco, ela surge dessa possibilidade que Deus nos deu de termos uma igreja, como eu gosto de dizer lá na PDC, Paróquia Deus Conosco, beligerante, guerreira. Uma igreja que não tem medo. A gente parte com tudo. É ousada. Eu posso atestar, né? Tive lá, preguei lá umas 3 vezes já, e encontrei uma igreja de fato viva, né? Uma igreja que tem expressão, relevância, e ouso dizer
que uma das igrejas mais relevantes de toda a denominação episcopal. Isso foi dito pelo próprio arcebispo Dom Paulo Garcia, né? Certa vez eu conversando com ele me disse, olha, a PDC, e é engraçado que Dom Paulo ele tem dificuldade para entender a abreviação do nome, PDC, Paróquia Deus Conosco. Então, às vezes, ele trocava, ele dizia, olha, como vai a PVC? Esse Dom Paulo, a PVC vai bem, sem infiltração, tá uma maravilha. Aí ele, mas não é PVC não, bispo, é PDC, Paróquia Deus Conosco. Então, cara, eu acho que as pessoas hoje querem estar em uma comunidade onde, sobretudo, o pastor passe verdade. Sim. Verdade. A gente tem vivido num tempo, né, onde a fé tem sido negociada. Sim, né? sim. A gente entende e se vê com muita clareza hoje grandes ministérios, né, que envolvem vultuosos recursos, estratégias de manipulação, né, e pouca verdade. Então, o que eu vejo hoje na PDC é esse retorno, é esse movimento, é essa sinceridade que provém das Escrituras, né, e de um homem, né, de um pastor líder, né, um reitor, que traz essa sinceridade para o púlpito e para o dia a dia da igreja. Uhum. E é engraçado porque nesse tempo ao seu lado, a gente se sorriu muito. Afinal de contas, você é o filho de Zequinha Mateus, você sabe contar piada como ninguém. Porque a gente fala do cotidiano como se... Mas te vi chorar. Também. Né? Claro, E eu te vi passar por decepções, sim, tristezas, traições. Mas ser verdadeiro, sincero e com um coração pastoral tão grande, mas tão grande, que conseguiu abençoar a todos. E isso, para mim, né, que vi e que caminhei ao teu lado como amigo, foi algo muito especial. Foi algo muito especial. E foi uma das coisas que você sempre mais me ensinou. Né? Você sempre parou para mim e disse, se prepare para tudo isso. Queira que você não passe, mas esteja preparado. Todo o relacionamento, Rodrigo, qualquer que seja ele, de igreja, de empresa, seja ele qual for, a gente, em algum momento, a gente vai enxergar quem o outro é definitivamente. Então, assim, e eu costumo dizer lá na PDC, na Paróquia Deus Conosco, assim, né? Olha, quem faz a igreja é quem está no mundo. A igreja é feita por pessoas que estão no mundo. Então, bom seria que nós tivéssemos dentro das comunidades pessoas que pudessem viver esse evangelho não camuflado, é o que Paulo diz, né? Que o evangelho não tenha camuflagem, que ele seja verdadeiro, né? Sineceira. Sem cera. Então, eu acho que hoje, talvez a grande característica da minha igreja, da paróquia que sou pastor, é esse povo que vive de uma maneira extremamente transparente. A PDC é uma igreja transparente, é uma igreja alegre, é uma igreja cantante, por isso que nesse domingo, quando eu estive na Trindade, no culto de aniversário, que a gente vai falar já já, eu me emocionei bastante, né? Porque vi uma igreja linda, uma igreja que surgiu há um ano atrás, e uma igreja bonita, ou seja, um louvor maravilhoso, que na hora que nós vamos falar, eu falarei dos seus paroquianos, os seus garotos e garotas de propaganda, que você bota logo na entrada para chamar a atenção. Vou fazer um curso com Rodrigo, como cooptar os personagens e as personagens trainers das academias, né? Porque é um chamamento lá da Trindade. Então, assim, a PDC é fruto da vontade de Deus, do amor de Deus. Eu creio nisso. E, sobretudo, quando a gente se coloca diante de um Deus que nos usa, apesar de nós sermos o que somos. Eu tive lá, ministrando a palavra,
culto de avivamento, Sim. né? E é bom falar sobre isso, Uhum. né? Porque foi um culto de livre ação do Espírito Santo. Uhum. É um culto de vida, um culto de transformação, um culto de milagres. Uhum. E me fala um pouco sobre isso, porque às vezes é um tabu, É. né, nos meios mais tradicionais, Uhum. né? E muita gente pensa que não, que isso não pode existir numa igreja episcopal, Uhum. né? E aí me fala como você levou tudo isso, né? Essa liberdade que a PDC dá para o Espírito Santo, esses ministérios que vocês tão bem trabalham, o Ministério de Intercessão e outros. Fala um pouco sobre isso para a gente. Bem, a primeira coisa que a gente deve ver é o seguinte, é como diria John Stott, que eu tive o prazer de conhecê-lo, ele dizia assim, que ser cheio do Espírito Santo não é tipo um trem desgovernado descendo a ladeira abaixo. Então, o que nós vemos hoje são algumas igrejas que elas saem da normalidade, Sim. de uma teologia rasa, de pastores completamente inconsequentes, pastores que não receberam instrução devida, Não pastores estudaram muitas não vezes. Não estudaram. estudaram. Infelizmente, hoje a gente vive essa igreja completamente descomprometida do evangelho puro, simples, E nos dando puro trabalho. e dando trabalho. Porque muitas vezes as demais igrejas sérias, É, comprometidas com o evangelho, sofrem. sofrem Exato. pela fama que esses pastores, sem preparo, sem estudo, muitas vezes sem chamado, como eu disse, querendo Uhum. fazer da igreja um supermercado da fé, Exatamente. né, deixam aí manchas que É. marcam, que ferem pessoas, que ensinam um evangelho não só raso, mas muitas vezes desvirtuado, né, com interpretações pessoais, não à luz das Sagradas Não, Escrituras. mas isso aí é o seguinte, eu acho não, eles vão prestar conta de si mesmo a Deus, né? Disso tudo a Deus. Então, Sim, quando a gente fala do Espírito Santo, nós somos uma igreja episcopal carismática. A nossa igreja ela é carismática. Nós cremos na, na existência e na atuação dos dons, sim. todos os dons. Agora, a gente não pode supervalorizar alguns dons. Então, hoje, tem algumas igrejas que supervalorizam, por exemplo, o dom de língua. Parece que para você ser carimbado como homem ou mulher de Deus, você tem que orar em língua. Não necessariamente. A história da PDC, veja bem, eu, um ex-batista, né? Eu digo ex-batista, mas na verdade eu não sou um ex-batista, eu ainda sou batista. Eu sou Você batista. você está igual aquele. Eu sou um dependente em tratamento. Eu sou um adicto batista, né? Então, assim, eu gosto do jeito batista de ser. E também gosto do jeito episcopal de ser. Sim, Então, assim, eu, quando cheguei nessa igreja, vi a ênfase da igreja episcopal nos dons do Espírito Santo. Isso me animou, porque eu entendo que a igreja precisa vivenciar isso. Então, lá na PDC, desde o começo, que eu sempre levei a igreja para esse movimentar do Espírito Santo entre nós. E é impressionante que nesse culto que você já pregou, culto de libertação, cura e avivamento, realmente é algo impressionante. E eu estimulo a que se pregue um evangelho completamente bíblico, onde Jesus de Nazaré seja o centro e não eu. preguei Então, lá sobre o chamado de Isaías. exatamente, exatamente. Então, assim, esses cultos realmente são cultos diferentes, não são cultos de milagres, mas acontece. Mas acontece. Não são cultos, como disse o meu querido amigo Paulo César, do Grupo Logos, quando ele escreveu aquela música O Evangelho, determinando a hora que o milagre tem que acontecer. Eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem era cego, agora acha-se doutor. E diz a Deus como ele tem que ser. Quer dizer, então hoje eu me arrepio todinho quando eu lembro dessa música, O Evangelho, Grupo Logos. Então, assim,
Eu não tenho autoridade, Rodrigo, para dizer a Deus como é que ele tem que ser. É Deus quem diz como eu tenho que ser. E talvez isso tenha movido a PDC ser o que ela é. E tem movido a Trindade a ser o que ela começou a ser. Então, eu acho que quando a gente deixa que o Espírito Santo mova a nossa existência enquanto pastor, é bem melhor. Agora, o que é que você ganha com isso? Você ganha mais intimidade com Deus. Vou pegar o que eu preguei na tua igreja domingo. Você ganha mais profundidade com Deus. É tipo aquela visão de Ezequiel, que a água vai entrando no templo e era no tornozelo, depois veio para a coxa, depois veio para o peito, e era tanta água que só podia navegar. Eu navegarei, não E é? o barco? E está em alto mar, não dá mais para voltar. Então, assim, gente, vocês da Trindade, da minha família PDC, de quem estiver ouvindo esse podcast aqui, sabe o que é que a gente tem que entender, que fazer, nós como pastores, e você que é normal, porque o pastor geralmente é anormal, É meio doido. é meio doido, entendeu? É viver o evangelho. Viver o evangelho da maneira mais crua. Mais crua. Crua. Entendeu? Inocente, né? É, exatamente, porque toda criança, você quer saber quem é uma pessoa, coloca uma criança para ela pegar. Porque criança, ela tem um detector de gente feia e de gente esquisita. Não é não? Você bota uma criança para pegar uma pessoa assim, se ela não quiser, olha, tenha cuidado. Olha, mas isso que você está falando é algo muito palpável. Eu tenho o Rodriguinho, né? Sim. O Rodriguinho é o meu parceiro, Uhum. é o meu melhor amigo, Sim. né? Todos os dias a gente está muito junto. E eu observo muito as coisas que ele faz, né? Eu tento estar muito próximo dele. E eu sempre me pego nesses momentos, quando ele está dependente de mim, sabe? E eu tenho orado muito a Deus, me lembrando do Rodriguinho. Nos momentos que ele está, papai, você pode? Papai, eu gostaria, eu quero. Uhum. Papai, por quê? Papai, como é isso? Uhum. E o Evangelho, eu aprendo muito o Evangelho nisso. Quando eu estou em oração a Deus, eu tento ser o Rodriguinho, Uhum. né? Quando ele é comigo. E eu digo, papai. E eu me lembro das palavras de Rodriguinho e Uhum. tento falar com o meu pai assim, porque Exato. aquelas mesmas palavras inocentes que tanto tocam o meu coração, que sejam palavras inocentes na minha boca, para tocar o coração do Pai, Uhum. para adentrarem a sala do trono da graça. E o Evangelho é isso, Marcelo. Olha, Rodrigo, mas isso que você está falando é tão real, que quando você pede alguém que chegou agora na igreja para orar, que a gente costuma nomenclaturar novo convertido, e aí você pede para uma pessoa dessa orar, então a pessoa faz uma oração espontânea, que é a mais linda do mundo. Mais linda, Aí pede sincera, para um pastor orar, aí o pastor começa, Senhor onipotente, grandioso, aquela oração, maravilhoso, não conselheiro, é? Então, príncipe da todo paz. pastor já quer mostrar que sabe. É horrível isso, né? Então, talvez a gente precise fazer como Rodriguinho, orar sem subterfúgios, indireto a Deus. Porque, olha, meu irmão, aprenda uma coisa: Deus, ele sabe, antes de você falar, o que já está permeando o seu coração. Sim. Então, querido, vai direto ao assunto, deixa de estar enrolando. Não é? E eu tenho nesse caminhar de Trindade aqui, né, eu falo muito isso, você me viu falando sobre Sim. isso ontem. A luta para que a gente consiga transformar Natal, e entregar Natal junto com outras igrejas, nós não Claro. somos a única igreja, Sim. junto com outros irmãos, outros líderes, outros pastores, um movimento onde se volte verdadeiramente a esse evangelho puro, sincero, sem cera, onde não haja outra intenção, nenhuma outra intenção, que não seja proclamar Jesus de Nazaré, preparar a noiva para o noivo,
Então, pelo rei, pelo pelo reino pela e noiva pela noiva. e para a glória de Deus. E para a glória de Deus. Né? Um ano, a gente completou ontem, um ano de desafios, Uhum. mais um ano de superação, consolidação Uhum. e verdadeiro crescimento. Né? Uhum. Quando eu olho para trás, nós começamos no zero, né? Como você sabe a história, você vive me chamando de doido, dizer que não se pode começar uma igreja daquele jeito, e a Mas gente Deus começou mandou. do zero. É porque eu tenho uma premissa seguinte, deixa eu dizer aqui para o povo entender. Eu sou pastor e eu atendo gente, eu dou gabinete pastoral. E quando a pessoa vem conversar comigo sobre algum assunto dela, e ela chega sem uma palavrinha que me destrói, que me acaba, quando a pessoa senta à minha frente e diz, pastor, eu queria conversar com o senhor sobre alguma coisa, aí eu converso. Mas quando a pessoa senta na minha frente e diz, pastor, eu queria falar com o senhor sobre um sonho que Deus me deu e ele me falou. Aí, meu irmão, aí danou-se. Como é que você pode ir contra, né? Aí esse cara chegou, olha, Deus me falou isso. Aí eu disse, acabou. Close a minha boca. Minha boca fecha. Papai mandou. Papai mandou. Então a gente vai lá e faz. Isso, e o povo conhece quem é de verdade. Sim. Porque quem é de verdade, o povo conhece. E quem é de mentira, o povo sabe. Especialmente hoje, nesse mundo que a gente vive, onde em cada esquina existem igrejas. Sim. E aí você pode estar perguntando, e por que vocês estão dizendo que vocês são melhores? Não, nós não estamos dizendo que somos melhores. Só somos quem somos. Nós estamos dizendo que nós somos honestos. Somos quem somos, aí né? Você pode dizer, e quem garante? Eu. Eu garanto. Eu garanto. Agora, sinceros com o evangelho. Se você vai acreditar ou não, esse é o problema seu. Mas eu sei quem eu sou. Por isso que isso é o que falta, cara. Isso é o que falta. E quando você toma esse posicionamento desculpe a redundância, de se posicionar, as pessoas ficam assim. Porque tem muita gente que não entende. Então, eu, certa vez, fui chamado por um colega pastor e ele disse para mim o seguinte, sabe como é que você é conhecido? Você é conhecido como um sujeito perfeccionista, muito chato, metódico, e de tudo na cara da pessoa. Ele disse, mas isso é maravilhoso. Não é não? Então, no mundo que a gente vive, onde as pessoas são camufladas e os sentimentos são negociados, então, ser dessa forma, querido, para mim está ótimo. É ser quem a gente foi chamado para ser. Até porque, como você já falou, no mundo pastoral, o que as ovelhas esperam de um líder, daquele que está guiando, é segurança. Exato. Como você vai poder dar segurança a elas se você não é sincero com elas? Ontem, gente, eu estou falando ontem, mas esse podcast não sei quando é que vai, mas eu estou falando hoje, segunda-feira, né, que foi gravado, sim, evidentemente, mas ontem você chamou alguns dos seus membros da Trindade para dar breves testemunhos. E me impactou muito, todos me impactaram, mas eu fiquei extremamente emocionado com Luciana, a esposa do pastor Anderson, quando ela disse, hoje eu tenho um líder, eu tenho um pastor, e ela é esposa de pastor. Mas nós que somos casados eu tenho a minha mulher e ele tem Renata, a minha Evelina, né? Elas nos enxergam não como pastor, como marido. Tanto é que são as nossas mulheres que a gente pergunta, e aí, gostou da mensagem? Quando ela gosta, gostei. Quando ela não. Achei horrível. Né? Isso acaba, gente. Né? Porque por que você disse isso? É verdadeira. Por que você está fazendo isso? Mas ontem Luciana falou, eu estou numa igreja hoje que eu tenho um pastor. Aquela outra irmã que tem muita gente lá. Renata. Renata tem lá a ela, o marido, os 3 filhos, o genro. Se ela sair, ela leva uns 50, né? Ela leva uns 50. E o menino lá, o Mauro. Mauro. Mauro e a Keila. Falou para a esposa dele sobre uma igreja que ele conheceu, e ela veio com ele, sem conhecer, sem frequentar, etc. E hoje é um pescador. Isso. Né? Um evangelista. Isso é maravilhoso, gente. Cada um na sua área. Então, isso acontece muito na PDC. Então,
há uns domingos atrás, eu preguei um sermão na paróquia e trouxe um reboliço violento lá na PDC, e eu preguei sobre politicamente incorreto, né? E hoje a gente vive um mundo politicamente correto, e me tomei posse daquele texto que Jesus faz, aquele sermão, e o pessoal vai tudo embora, muita gente vai embora, porque os caras queriam seguir Jesus, porque Jesus, o caba estava doente, Jesus curava. O caba estava com fome, Jesus dava pão e peixe. O Macfish, né? De Jesus. Então, assim, aí de repente Jesus fica indignado e solta o verbo lá, e os caras começaram a ir embora. Aí ele vira para os dele. Você conhece o texto, muita gente conhece. Ele diz: aí, vocês querem ir embora, não? Para onde? Aí Pedrinho, eu tenho certeza que quando chegar no céu, mas eu não tenho pressa, eu tenho certeza que se Pedro vivesse hoje, ele seria diagnosticado como bipolar. Ah, e eu acho que Pedro tem esquizofrênico. Não, ele é brasileiro. Exatamente, né? Doido. Aí Pedro, imediatamente, não, senhor, a gente vai para onde? Agora, É doido? eu não sei por que tanta gente te chama de Pedro. É, mas é isso mesmo. Cara, preste atenção. Igreja não é lugar para gente frouxo. Não. Pastorado não é lugar para homens frouxos. Quando Deus chama para ser pastor, meu irmão, tu tem que ter coragem. Você não necessariamente precisa ser bombado. Né? Mas você tem que ter coragem. Vamos aproveitar para falar de algo. Vamos lá. A gente está vivendo num tempo de frouxidão. Isso é verdade. Isso é real. O evangelho nunca foi tão negociado como é hoje. Né? A gente tem um cardápio, né, de evangelho na internet. Muitas pessoas não vão mais às igrejas porque acham que desigrejados. São os desigrejados e assistem um culto coach, né, na internet e acham que estão abençoados. E vão para a igreja para ouvir o que eles querem ouvir. Querem ouvir. Né? Outros estão nas igrejas, mas procurando uma igreja que entregue para ele o evangelho do jeito que ele acredita. Não o evangelho bíblico, puro, o essencial, aquele que transforma, que converte, que traz mudança, restauração e que nos coloca debaixo da cruz de Cristo. Esse daí. Então, a gente precisa vir falar sobre isso hoje, talvez aqui, né, num espaço mais amplo, para que a gente possa levar uma mensagem para que aqueles que nos assistem, né, possam, de fato, retornar às suas igrejas. Eu não estou dizendo para vir nem para a Trindade, nem para a PDC, mas procure um lugar para chamar de seu, uma casa para chamar de sua, uma igreja para você participar. Se um dia você foi ferido dentro da igreja, lembre-se, foram homens que te feriam, não foi a igreja. Mas a igreja, ela é essencial. Agora, uma igreja bíblica que não negocia a palavra de Deus. Olha, Rodrigo, deixa eu te dizer, agora eu me lembro de uma história do nosso patriarca, Dom Craig Bates, e eu ainda o tenho como um bispo querido, amigo, converso com ele regularmente. É um homem que prega o evangelho ao mundo todo, é o patriarca da Igreja Episcopal Carismática Internacional. E certa vez ele disse algo que me tocou, e você lembra, né? Sim. Ele era o bispo de Nova York, e houve um problema, e muita gente começou a sair da igreja. Porém, um dos homens mais ricos da paróquia dele, da catedral, chegou para ele e disse: eu resolvi ficar, eu não vou sair daqui. E o patriarca, Dom Craig, ele disse: ótimo, que bom poder contar com você. E esse cara fez assim: mas eu resolvi ficar porque eu tenho que lhe ajudar, eu sou mais rico e eu sustento essa igreja. Agora, eu gostaria que o senhor não falasse sobre alguns assuntos que eu não gosto. Tu lembra dessa história, né? Sim. E aí o patriarca disse: pois não, quais são os assuntos que o senhor não gosta? E o cara pensou que o patriarca queria saber para anotar, para não pregar sobre esses assuntos. Porque aí o patriarca completa, porque eu queria saber agora para pregar agora, para o senhor sair agora. Entendeu?
Então, assim, a igreja é um lugar de acolhimento, Sim. mas não pode ser um lugar onde o pastor se sinta refém. Igreja não pode ser refém de um pastor. Um pastor não pode se sentir refém daquele que tem mais, daquele que é mais rico, daquele que é isso, daquele que é aquilo outro. Um pastor, quando sobe ao púlpito, ele tem que subir, meu irmão, para pregar o evangelho. Doa a quem doer. Abençoe a quem abençoar. Então, todas as vezes que eu e você subirmos aos púlpitos das nossas igrejas, primeiro que eu tenho que subir movido pelo Espírito Santo. E eu lembro aqui de algo que aconteceu na PDC, gente. Algo real. São 44 anos de convertido e são 26 anos de pastor e 15 anos da nossa igreja. Então eu lembro uma vez, um grupo de casais, isso é real, aconteceu comigo, chegou para mim com uma folha de papel A4, cheio de títulos, de um lado e do outro, me dando. Aí me deram. Pastor, a gente queria que o senhor pregasse sobre isso, porque nós vimos que esses são os anseios da igreja. O senhor segue e pronto. Olha, quem me conhece sabe que é claro que eu não preguei. É claro que eu não imagino preguei. Claro a tua cara na hora. Claro que eu não preguei. Né? Eu não vou dizer o que fiz porque não fica bem, porque isso vai para o mundo todo. Então, mas eu disse mais ou menos assim, meus irmãos queridos, meus amores, né? Não vou fazer isso. Não são vocês que me dizem o que eu vou pregar. É o Espírito Santo. É a minha comunhão com Deus, é o Espírito Santo que me diz quem eu sou. Isso. Então, talvez você que tem feito um trabalho muito bonito aqui em Natal, o seu jeito de ser, eu te conheço, menino bom, comprometido. Então, isso faz a diferença. Mas eu acredito que hoje, mesmo nesse mundo tão frouxo, ainda existam pastores caótico, firmes, pastores dignos. Existe. Em detrimento daqueles que se corromperam e se venderam. Conheço vários. Mas aí cada um presta conta de si mesmo a Deus, entendeu? Eu digo geralmente assim, como Dom Paulo, meu bispo, diz, né? Eu acho que a gente não deve brigar por igreja. E Dom Paulo diz assim, há pecador para todo mundo. Sim. Entendeu? Em Natal tem muito pecador. Então você tem que correr atrás, cara. Você tem que... E como eu gosto de dizer também, eu sou um admirador muito grande de São Francisco de Assis. Não fique escandalizado não, porque tenho certeza que Chiquinho está lá no céu. E pode ser que alguns que você acha não vai, mas isso é coisa de Deus. E é São Francisco que diz, prega o evangelho. Se necessário for, você usa umas palavras. Porque o evangelho é muito mais o meu testemunho, meu jeito de ser. Sim, a nossa vida, aquilo que nós somos. Tá pregando, né? É por aí. E isso é tão importante, porque recentemente eu conversava com uma pessoa que foi ao meu gabinete, né, e ele é de uma outra denominação, e ele foi se aconselhar comigo, porque estava vivendo várias decepções. E ele dizia assim para mim, pastor, eu não consigo conceber, porque na minha igreja a gente faz as celebrações, eles são bem pentecostais, e eles assim, eu vejo manifestações do poder de Deus, pessoas falando em línguas, pessoas caindo, pessoas rodando, todo aquele aparato bem fervoroso, mas quando o culto acaba, eu vejo mentiras, fofocas, apontamentos, discussões, puxadas de tapete. Como é isso? Aí ele perguntou, como é isso? Um teatro. Né? E aí eu fui dizer para ele que o evangelho é muito mais do que tudo aquilo. Né? Aquilo pode ser até uma parte, pode ser um momento, mas o evangelho é vida, é transformações, é corações quebrantados, compungido, contrito, que transforma. Né, e que nos coloca na posição de saber quem somos. E eu sempre, quem me conhece sabe que eu falo sobre isso. Esse negócio, Rodrigo, eu sou bem relaxado com isso, sabe? Porque de vez em quando eu encontro algumas pessoas assim, e eu não quero julgar ninguém, eu costumo dizer que Deus não me chamou para separar joio do trigo, Ele me chamou para amar. Quem separará é Jesus de Nazaré quando voltar. Mas sabe uma coisa também que é interessante? Eu lembro uma vez, eu acho que isso é uma piada, não sei, mas eu não acho que seja verdade, né? E aí
um cidadão chegou para pregar, e ele muito pentecostal, muito fervoroso, aquele fogo danado, e ele começou a olhar para o público e começou: eis que vejo serafins, e a igreja, amém, glória a Deus. Eis que vejo querubins, e a igreja, glória a Deus. Aí ele empolgou-se tanto que ele disse: eis que vejo surubins. Aí o pastor disse: ô irmão, surubim é peixe. Ele disse: não, eu vi umas pessoas pulando aqui na igreja, né? Então as pessoas começam a divagar tanto. O evangelho começa a ser tão bipolarizado, Sim. que as pessoas perdem noção do que estão pregando. E a gente basta dar uma passeada pelos stories do Instagram e você vê as loucuras, as mais diversas loucuras por aí. Onde as pessoas acham que os dons, eles são postos para que você possa evidenciar alguma santidade. E glórias pessoais. Exatamente. Isso, para glórias pessoais. Existem músicas hoje que na paróquia a gente não canta. Músicas... E nem deve. Né, são de alter ego, né? São músicas que são muito almáticas, né? Onde você traz... idolatra muito a si mesmo, né? Isso... E pessoas que seguem, sem querer interromper, Rodrigo, mas pessoas que têm comportamentos como se fossem cantores populares, está entendendo? Pessoas que se rasgam e choram. Eu acho isso ridículo, meu irmão. Se você está nessa, peça perdão a Deus e volte... Caia fora. Volte para Jesus. Lá na igreja a gente tem a liderança do Raí, né? Uhum. Você conheceu. Raí. Ele até me disse que estava pensando em você. Não vai. E ele hoje é o maestro, líder de louvor. Muito bom. E uma das coisas que mais nos fez entrar em convergência, né? Quando a gente foi se conhecendo, ele chegou lá na igreja e a gente foi tratando sobre tudo isso, foi justamente quando ele disse para mim: eu só não quero aqui, pastor, que a gente mude o que está fazendo. Eu disse: o que é? Aí ele falou: que a gente deixe de cantar louvores que engrandeçam a Deus, para cantar louvores que engrandecem o homem. Uhum. Né? E nesse momento nossos pensamentos bateram, né? E você esteve lá e você viu, né? Nós escolhemos cada louvor a dedo. Inclusive, uma máxima da nossa igreja é que os nossos louvores, eles sejam congregacionais. Sim. Né? Eles façam com que a congregação seja para louvar, conduzida à adoração. Ninguém está indo para ver um show. Até porque lá na igreja a gente ensina na base, na raiz, o que é um culto. Uhum. A gente é pastor e muitas vezes as pessoas pensam que os ministérios pastorais, eles são feitos daquele tempo no púlpito, né, daquele tempinho que a gente prega a lei. E eles vão para a igreja esperando a melhor mensagem do mundo. E se joga um peso muito grande sobre os pastores. E eu tenho ensinado lá para a igreja, lógico que a gente se dedica para entregar o melhor daquilo que Deus nos deu como direcionamento, nós nos capacitamos, estudamos, fizemos seminários, né, participamos de congressos, fizemos especializações em diversas áreas, tudo isso para que na direção do Espírito a gente possa avançar. Mas eu sempre digo lá na igreja que o meu ministério, ele é 20% de púlpito, 80% é no dia a dia, com as pessoas, no gabinete, Rodrigo, na administração da igreja. Isso é o que a igreja quer. Lá na paróquia, na PDC, né, eu ainda posso ser o que ainda sou hoje. Eu sou um pastor que visito, eu sou um pastor que vou às casas, eu sou um pastor que, dentro do possível, eu estou em todos os ministérios visitando. Eu sou um pastor, por exemplo, que todos os dias sou eu que mando um feliz aniversário para os meus paroquianos. E eu pergunto a alguns colegas se eles fazem isso e quase nenhum fazem isso. Por sinal, hoje, segunda-feira, eu estou me lembrando que eu ainda não mandei para Virgínia de João. Aniversário. Aniversário. Parabéns, Virgínia. Se bem que isso vai ser passado na quinta, não sei. Mas assim que terminar aqui eu vou mandar. Então, assim, talvez o que falte hoje, Rodrigo, é essa coisa da igreja ver o pastor não como o bonde de púlpito,
Sim. Mas aquele que cuida, aquele que ama, aquele que chora. Depois da internet, né? Exatamente. Desses pastores Até porque coaches que chegam com não mega tenho, não tenho produções, né? paciência, cara, não tenho paciência nenhuma para esses caras, não tenho. Olha, eu não vou citar nome, porque eu tenho juízo, Sim. mas eu não vou, fique tranquilo. Se tivesse fora do ar, eu cito. Mas, assim, eu não tenho paciência para esse cara que você, sabe, que você Idolatra. idolatra, aquele que prega assim, e pega sentado, e pega em pé, né? Essas coisas. Não, amém, que Deus o abençoe, sabe? O meu jeito de ser pastor é conhecendo as pessoas, é sabendo Pelo onde, nome, pelo nome, é conhecendo. abraçando na Agora, porta. evidentemente, que a gente tem que ser justo. Eu consigo fazer isso porque na PDC, hoje nós somos na PDC quase 300 membros, Sim. né? Ainda dá para conhecer. Tem gente que eu já não sei, porque eu vou à porta, tudo bem, é a primeira vez? Não, professor, já tem 2 meses que eu estou aqui, aí eu já parei, não falo mais isso. Mas assim, não falo mais, entendeu? Imagine um cara que tem uma igreja de 1.000 membros, 2.000 membros, 10.000 membros, ele não sabe quem é. Morre um e ele não sabe, entendeu? Então, assim, dentro do possível, é bom que a gente tenha uma igreja que viva os discipulados. Esse ano, na PDC, por exemplo, nós vamos viver o ano do discipulado, unidade e crescimento. Isso, nós Entendeu? estamos vivendo um ano de crescimento na Nós vamos Trindade. mergulhar profundamente nisso aí. Então, cara, eu Isso estou... é profético. Exato. Né? E eu estou feliz, sabe, de estar aqui, porque eu, quando Deus me dá a oportunidade de conhecer outras igrejas, como é o caso de vir pela primeira vez na Trindade, que eu te Já esteve conheci comigo já 3 vezes na em Filho outro Pródigo, né? momento, né? Então, assim, eu aprendi muito, vi muita coisa, estou copiando muita coisa, viu, gente? O pessoal aí dos introdutores, estou levando aqui umas ideias, sabe? E uma coisa que eu quero dizer para vocês é uma frase que Deus me deu aqui. Pelo rei, pelo reino, pela noiva, tudo para a glória de Deus. Frase linda, né? Mas não é minha, não é dele. Olha, Marcelo, a sua vinda aqui é uma vinda de troca, Sim. né? Mas você nos deixa um legado, né? De muito amor, de aprendizado, né? A gente tem conversado muito sobre isso. E eu espero que a Trindade também tenha contribuído de alguma forma, Sim. como você tem dito, que está levando para Recife. O principal disso tudo, para mim, é que no final a gente para e vê que, apesar das nossas fragilidades, debilidades quanto homens, Deus está com a gente. Sim. Né? Ele é o mar e ele nos chama para navegar e ele nos faz avançar, cada um do seu jeito. Hoje você é episcopal, eu sou Trindade, já fui também com você, foi lá que nos conhecemos. E dentro do nosso jeitão, a gente tem visto, vivido e seguido aquilo que Deus nos chamou para ser. Pastores. Pastores que cuidam, pastores que ensinam, pastores que amam, pastores que discipulam, pastores que caminham, pastores que lideram, pastores que administram, pastores que sabem quem são e por quê e por quem foram chamados. Então, eu, de frente aqui, para todo mundo possa ouvir, quero mais uma vez, assim, do meu coração, externar o carinho que tenho pela PDC, porque conheço bem aquela igreja, e o carinho que tenho por você. Te parabenizar, dizer assim, para mim é um orgulho, é uma honra, né, caminhar ao seu lado, né, e saber que tenho ao meu lado um bom amigo e um bom líder para poder trocar experiências e crescer no ministério pastoral. Rodrigo, deixa eu falar para ti, mas deixa eu olhar para cá, porque eu quero que isso fique bem assim. Eu estou falando para ele, mas eu quero olhar para você. Rodrigo, nesses anos de pastorado, que Deus me dá o privilégio de servi-lo, foi uma das mais substanciais amizades que Deus me fez
ter e conhecer. Rodrigo tem idade para ser meu filho, por exemplo. Quase isso. Não é? Tem, sim. Mas, assim, é um menino que a gente aprendeu a gostar e amar. Por quê? Eu gosto muito de gente que tem caráter. Gente que olha na cara do outro e tem coragem de dizer o que pensa. Isso, para mim, é melhor do que carne de sol com macaxeira frita. Oh, Jesus, que maravilha. Carne de sol na nata. Bem Entendeu? potiguar, viu? Sabe por quê? Porque no mundo tão superficial, quando Deus me dá a oportunidade de conhecer gente de verdade, isso me enche. Então, você é o pastor da Trindade, juntamente com Anderson. Anderson, eu quero fazer um adendo a E ele. Cid Clay, né? E Cid, que é nosso diácono, e Fernando também. Fernando, né? A gente tem um clero lá já bem formadinho. Fernando, eu acho que eu não conheci. Ele não pôde estar ontem, ele foi acometido por esse vírus que está pegando todo mundo e derrubando. Sim. Cid Clay, por sinal, belíssima composição da Trindade, da música da Trindade. Então, cara, eu que estou feliz de poder ter vindo conhecer a Trindade. Eu queria muito já ter vindo há muito mais tempo, mas Deus sabe o que faz. Não deu para conciliar as agendas. Mas eu estou feliz. Então, Deus te abençoe. Siga firme com Renata, Rodriguinho, Isabel, com a sua comunidade linda. E você que é aqui de Natal, e porventura, se tiver a sua igreja, fica lá. Como diz aquele livro antigo, do ano de 1500, floresça onde está plantado. Isso. Então, se você já tem uma comunidade, fica lá. Floresça, trabalhe, sirva o seu pastor, o seu bispo, seja lá quem for. Ajude, né? Ajude. Seja parte. Porque mas se você não tem, a Trindade é um bom lugar. É uma igreja para você chamar de sua. E uma família para pertencer. Olha lá, você falou várias vezes o nome de um homem uhum. que eu admiro muito, caminhei ao lado dele, com ele aprendi. Muitas vezes as pessoas dizem assim que eu tinha um jeito meio parecido com ele de ser. É natural, cara. E eu sempre brinco dizendo que é verdade, né? Uhum. Porque não tem como você conhecer Paulo Garcia e não se admirar com aquele jeitão amoroso, carismático, né? E você caminha com ele muito próximo. Né? Muita gente ainda não conhece aqui em Natal. Fala de Paulo Garcia aí, porque eu tenho o maior orgulho de falar dele e de dizer que aprendi com ele. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu conheci Dom Paulo quando eu ainda era do Seminário Batista, na rua Padre Inglês, na Conde da Boa Vista, lá no Recife. Cheguei a ser o presidente do GASG, do Grêmio Acadêmico Salomão Ginsburg, no seminário. E quem estudou comigo na época, claro que ele já estava adiantado, eu cheguei, ele faltava mais ou menos um ano para ele se formar, foi Miguel Shoa, o bispo Miguel Shoa. Sim, da Igreja Anglicana. Da Igreja Anglicana. E aí, nós tínhamos na capela do seminário cultos, que a gente chamava na época leções. E aí, Miguel falou sobre Dom Paulo, porque Miguel também pregava lá na capela. E Dom Paulo... E eram da mesma igreja. Exatamente, da mesma igreja. Eram anglicanos. Né? Então, quando eu conheci Dom Paulo, seguramente foi em 1988, por aí. E ele veio pregar tudinho, e eu fiquei apaixonado, né? Segui Batista, e aí eu conheci a minha mulher, que na época era católica, romana. E da minha época, as igrejas evangélicas lá do Recife tinham uma coisa muito bonitinha. Elas não casavam, não faziam casamento misto. Eu, o crente, e a minha mulher católica. Eu, luz, e ela treva. Para alguns pastores, já podem uma coisa dessa. Então, aí eu comecei com Dom Paulo e eu casei na Trindade. Eu casei em 90, em 91, Pelé, com inveja. Acho ridículo isso, ridículo. Pelé, casou lá também. Disse, não, Marcelo casou, vou casar também. Então, casou lá, Pelé. Mas o meu casamento vai até hoje, o dele foi embora. Então, cara, Dom Paulo, para mim, é o meu pai em Deus, como a gente fala. Dom Paulo é um evangelista de primeira qualidade, é um homem que exala
simpatia, Demais. amor, Demais. é carismático. Dom Paulo é Vivi grandes momentos com ele. Exatamente. E Dom Paulo é um sujeito, no bom sentido, sem complicações. Dom Paulo, ele não tem tempo com questiúnculas. Falar bonito assim, para saber que eu sou inteligente, sabe? Dom Paulo, ele não perde tempo com essas bobagens periféricas, sabe? Não. Dom Paulo Ele tem mais Jesus para anunciar. Dom Paulo está muito mais interessado em que você conheça Jesus. Isso. E uma coisa que... Isso eu aprendi com ele. E que me impactou bastante, eu saí da igreja batista pela porta da frente. Eu sempre entro pela porta da frente e saio pela porta da frente. Sim. Sempre. E quando eu cheguei na igreja episcopal, eu cheguei muito ferido. Eu saía da igreja batista. Isso é outra história para um segundo podcast. Nem sei se vale a pena. Mas assim, então, uma coisa que me impressionou foi que eu pensei que ele ia perguntar o que eu tinha sofrido. Ele disse, não, olha, poder que eu imitei. Olha, meu filho. Olha, meu filho. Olha, para você, tudo é fácil. Tudo é fácil. Pronto. Ele disse, olha, eu não quero saber o que passou. Vamos construir uma nova história. Então, Dom Paulo, eu sempre tive esse jeito espontâneo de ser. Eu sou assim. Eu sou assim aqui, sou no púlpito, sou fora daqui. Eu não me camuflo. Eu não sou camaleão. Eu sou isso. 24 horas por dia eu sou eu. Completamente desnudo. Eu sou desnudo. Eu não tenho, como diria Ariano Suassuna, eu não tenho duas caras, porque se eu tivesse duas, não usaria essa. Usaria uma outra melhor, né? Então, assim, e acho que o que falta muito hoje nos pastores atuais é esse jeito Paulo Garcia de ser. Tem uma coisa que me impressionou uma vez, foi que a gente, numa conversa, alguém falou assim para ele, mas por que o senhor dá tanto crédito para essas pessoas que chegam aqui tão suja, tão cheia de problema, tão cheia de pecado, tão escorraçada pela sociedade? E Dom Paulo respondeu assim, é porque eu já a vejo transformada por Cristo. Sim. E eu aprendi muita coisa com ele. Na verdade, eu sempre me inspirei muito nesse ministério dele. E aí lá eu pude dizer assim, eu quero olhar para as pessoas assim, Jesus. E desde então, quem está na Trindade consegue ver isso. Especialmente aqueles que chegam sem igreja, porque são pessoas que chegam mais puras. Aqueles que já vieram de algumas outras denominações, com aquela dureza no coração, às vezes até se espantam. Mas uma hora elas cedem e dizem, verdadeiramente, aqui Jesus está presente. Porque onde Jesus está presente, o amor está presente. Rodrigo, hoje o que as pessoas querem é não ter julgamentos, pré-julgamentos. Então, eu digo isso lá na PDC, quem entrar por essa porta vai ser recebido, vai ser amado e não vai ser julgado. E eu digo de novo, Deus não me chamou para separar joio do trigo. Não é função minha. Deus me chamou para amar as pessoas. Por isso que na PDC todos são recebidos. Eu me dou com todo mundo. E eu costumo até dizer, claro, numa brincadeira, eu digo sempre assim, eu só gosto de estar perto de quem não presta. Porque quem não presta se parece comigo. Entendeu? Porque o Charles Spurgeon, ele disse certa vez, né? Quando alguém disser falar mal de você, não se espante. Porque Deus sabe que você é muito pior do que aquilo que a pessoa fala. Olha, se tem uma coisa que eu sempre digo, porque para mim, o apóstolo Paulo, ele é um ícone, ele é um baluarte, né, da fé. E ninguém pode negar isso. Mas lá para as tantas do ministério dele, Paulo já tinha sido apedrejado, Sim. Chicoteado, Sim. Fustigado com vara romana, preso, chamado de tagarela, expulso de cidade, aprisionado. Aí lá para as tantas, depois de ter enfrentado tudo, ter sido aquele que se alegrava no muito e no pouco, ele diz assim, miserável homem que sou, não é que fui,
Sou. É. Eu, Paulo, o maior dos pecadores. E eu gosto muito quando Paulo diz também, Rodrigo, quando começam a inquirir, questionar sobre ele ser apóstolo, ele se chamar apóstolo, né? E ele fica indignado, como se quisesse, lá em Pernambuco, né? Ele fica aperreado e diz: olha, vocês parem de encher meu saco, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Calem a boca e me deixem em paz. Isso aí. É numa versão, numa linguagem Marcelo Mateus. Então você vê que ao mesmo tempo então, pronto, que esse homem marcado sabia o seu lugar e estava vivendo um evangelho cheio do Espírito Santo. E, sobretudo, a amizade dele com Pedro. Aquela amizade onde Pedro era sempre, né, com aquela repulsa toda, né? Isso. E Pedro é aquela coisa. Pedro, eu penso assim, tudo que não presta eu jogo para cima de Pedro. Tudo. Eu não sei o que. Por exemplo, aquelas crianças correndo para abraçar Jesus. Eu tenho certeza que foi Pedro. Pedro, pode não. Sabe? Tudo. Pedro era chato, gente. Pedro era chato, um bicho chato. É o apóstolo mais chato de Jesus. Mas, ao mesmo tempo que ele era chato, era aquele apóstolo que Jesus dizia: esse cabo é doido. E é com ele que eu vou começar essa história. E tanto é que é esse mesmo Pedro, cara, esse mesmo Pedro que negou, cortou a orelha do soldado Malco, e, eu estou contigo, etc. E, de repente, depois que ele tem um encontro com Jesus ali na sua reconciliação, na beira-mar, ele se torna Pedrão, né? Porque até então ele era Pedrinho. Então, meu amigo, a Trindade, eu oro a Deus, eu estou voltando para o Recife, mas eu oro a Deus, cara, que você tenha uma igreja com pessoas que possam dizer a você, em amor, o que sentem. E elas dizem. Sabe? Você viu ontem. Exatamente. Eu tenho isso hoje na PDC, sabe? Eu tenho pessoas hoje que chegam para mim e as pessoas me conhecem tanto, que elas sabem como eu subo ao púlpito. Elas me conhecem, não é? Não, gente. Se você estiver ouvindo esse podcast, bota, é verdade, é verdade, é verdade. Verdade, um monte de verdade. Porque quando você se mostra verdadeiramente, até para caminhar é mais fácil. Então, gente, a gente está chegando ao fim. E eu quero dizer a você que nos assiste, que chegou até aqui, curte esse podcast, deixa o teu like, o teu joinha, se inscreve nesse canal para que a gente possa multiplicar cada vez mais mensagens como essa. Nesse canal você só vai encontrar a palavra de Deus sendo pregada. A gente não te bota em furada, vem com a gente. Mas, Marcelo, para a gente finalizar, nós falamos de igreja, PDC, na Madalena, na Real da Torre, em Recife. Então você que é de Recife, que não tem igreja, se você tiver, floresça onde você está, mas se você não tem, você vai encontrar lá um pastorzão e uma comunidade para chamar de sua. Vai lá. E Natal a mesma coisa. Mas nós somos chamados e Deus conta comigo, conta com você cristão que nos assiste. Há uma parábola que conta a história de Jesus. Depois de ser assunto aos céus, diz que ele estava sentado numa roda de amigos, contando tudo o que ele fez aqui na terra. E ele falava, olha, os cegos viram, os surdos ouviram, os coxos andaram, eu ressuscitei mortos, foi uma maravilha. E os anjos se alegravam muito com tudo que Jesus estava contando, até que Gabriel disse, mas Jesus, você fez tudo isso, mas se as pessoas lá em 2024 não souberem mais de tudo o que você fez, como é que essa história vai chegar até lá? E Jesus disse, olha, eu deixei alguns amigos lá na terra, eu separei 12 amigos estratégicos que vão começar essa história. E Gabriel, ainda meio cético, disse, mas Jesus, e se eles falharem? Jesus olha para ele e diz, olha, se eles falharem, eu não tenho um plano B. Eles não falharam. E essa história tem passado de gerações em gerações. E hoje está sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa geração, a missão de levar o Evangelho de Cristo. Nós somos chamados para ser a contracultura. Nós estamos aqui
para, de fato, seguir a maré contrária ao status quo, ao establishment, a seguir o caminho que Cristo nos chama. Porque nós já somos cidadãos dos céus, mas peregrinos nessa terra. Então, não tenha medo, cristão, de se posicionar, não tenha medo de ser igreja, de ter uma igreja. Viva o Evangelho, viva Jesus de Nazaré e leve essa mensagem no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família, nas suas rodas de amigos. Levem pessoas para suas igrejas, não deem desculpas de dizer as pessoas não querem. Lute, faça a diferença e se deixe ser usado pelo Senhor Espírito Santo na tua vida. Meu querido amigo, eu sou só gratidão por sua vida, por estarmos juntos. Obrigado por ter aceitado esse convite de estar aqui em Natal, de ter nos abençoado, de estar presente, de estar hoje aqui falando um pouco da tua história, falando um pouco da história da PDC. Você falou 0,0001%, porque eu te conheço muito mais. A gente vai ter que marcar mais podcasts. A gente não fez pauta, porque amigo não faz pauta. Né? A gente já sabia aqui, a gente já se conhece com muita naturalidade, por isso que a gente falou. Gente, não sai sem se inscrever aqui. E olha, dá uma setinha, copia esse link, bota nos grupos de família, de amigos, espalha essa mensagem. PDC Recife, Trindade Natal e o Evangelho se espalhando pelo mundo, porque a gente começa nas cidades, passa para o estado, avança para o Brasil e abençoa as nações com a poderosa palavra de Deus. Muito obrigado, você que chegou até aqui, ó. Tchau, sou nós.